Eu não acredito, doutor, de forma nenhuma, olha, isso é muito importante, que um homem, uma mulher, um cristão, que tenha sido transformado, regenerado, né, passado pelo novo nascimento em Cristo Jesus, eu não acredito que quando o reino de Deus passa a ter prioridade e ser essência nessa vida, esse cristão, pseudo-cristão, essa pessoa, deseje o inferno aos seus semelhantes. Não é aos seus inimigos. As pessoas que trilharam ou trilham o caminho juntamente com eles. Os líderes religiosos, eles são convincentes, porque eles são inteligentíssimos. Eles possuem um poder de persuasão, de convencimento muito grande e conseguem convencer essas pessoas que são muitas vezes ambiciosas, outras porque são como as galinhas, não é? Não possuem a galinha que o voo é curto, que tem até aquela analogia, aquela comparação entre a galinha e a águia, elas não conseguem, né? Ela tem ali as suas limitações. Outros agem como ovelhas, como eu já disse, propagandistas do regime, aqueles membros da igreja que fica, não, a Assembleia de Deus é a única igreja verdadeira. Não, a única igreja verdadeira é a adventista, a outra não, são propagandistas do sistema do regime. Pessoas que estão ali em suas bolhas. Então, doutor Luiz Miguel, o senhor que dentro do sistema, né, e aqui eu não quero dar nomes a ninguém, porque aqui o que interessa é falar do sistema, não é de B, C ou D. Estou falando a carapuça caia ou as carapuças das cabeças aí que couberem. Infelizmente, é assim que funciona o sistema, e o senhor de uma forma específica, de uma forma direta, o senhor está vivenciando há alguns anos, o senhor que é membro da Assembleia de Deus há mais de 40 anos aí no estado do Pernambuco, o senhor conhece por dentro, por fora, todo o sistema e como funciona, né? Fui advogado da igreja aqui durante 3 anos, Rafner, e também os meus avós já participavam da Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco. Então, eu conheço o sistema antes, durante e após o presidente Mor assumir aqui a presidência. Então, a gente observa uma mudança extremada na igreja, uma mudança que eu posso dizer, a igreja aqui no estado de Pernambuco perdeu a essência de igreja. Ela hoje é uma seita pertencente a esse Napoleão. E a gente não tem como dissociar tudo isso que você está falando aí. Olha, você deu uma aula aí com essa questão dos bichos aí, porque é realmente o que acontece. Aqui, quem ousa contrariar essa liderança do Napoleão é escanteado, é perseguido. Eu sou advogado, mas eu respondo na OAB uma denúncia feita contra o meu trabalho. Você acredita nisso? Para tentar me calar. Aí vem outros e outras pessoas, outros também denunciantes, que também estão sendo perseguidos de uma forma insana. A tentativa é calar através da força, pedindo a condenação de vários irmãos que ousaram contrariar a liderança Mor. E quem faz isso, com certeza, já inicia uma perseguição da liderança de forma que você não tem como contrariar. Você está aí diante agora do nosso irmão Josué. Josué responde a vários processos criminais simplesmente pelo fato de denunciar. E a gente aqui em Pernambuco, Rafner, eu, Josué, Giovanni, o pastor Emanuel, a gente não tem medo. Eu acho que a nossa luta, ela tem um fundamento tão forte que eles não conseguem fazer com que a gente venha a temer. Josué já foi preso no protesto exatamente por fazer essas denúncias. E agora, mudando para a parte do estelionato, que eu não quero associar o estelionato a ninguém, eu quero simplesmente trazer uma exemplificação.
o estelionatário, ele é extremamente ardiloso, inteligente. Você foi policial, se é policial, você sabe disso. Só cai quem realmente tem a ambição. Ele oferece uma vantagem e a pessoa naquela ânsia de conseguir aquele objetivo, aquela vantagem, você perde o seu sentido de guarda, de segurança, aí você cede. Estelionatários aí, milionários, de enganar pessoas aí de uma forma que você, poxa, como você cai num conto desse? Mas as pessoas caem. Por quê? Vão na ânsia do proveito, vão na ânsia, vão na ganância que todo ser humano tem em si. Então, oferece vantagem, ele vai, cai, e depois, quando você observa, foi enganado. O sistema religioso é isso, é um verdadeiro estelionato da fé. Você oferece vantagem, a pessoa vai, abre a guarda e cede. E cede de uma forma que você fica, poxa, como é que essas pessoas continuam ainda pagando dízimos e ofertas num engodo, numa mentira, enriquecendo o império desse homem? É coisa que você falando, a gente fica até assim indignado em ver tanta, eu digo assim, tanta besteira desse pessoal em seguir um cadáver, um homem que não tem mais o que fazer, inclusive os próprios assessores deles estão tramando contra ele. Você sabe que eu tenho muitos amigos lá, e o pessoal vem para mim e diz, olha, Miguel, o líder Mor tem um assessor que está tramando contra ele próprio para assumir o seu lugar quando ele não puder mais estar na frente da igreja. Então, você observa que aquelas pessoas que estão em seu entorno estão confabulando, estão tramando para substituí-lo. Veja que coisa, a gente fica assim, sem saber, porque ele está cuidando, ele está recebendo o princípio da semeadura, porque foi assim que ele conseguiu a presidência. E dessa forma, a turma também vai tirá-lo da presidência, tramando contra ele. São essas as considerações, Rafni, que eu faço em alusão aqui ao Estado de Pernambuco, porque eu conheço da igreja, assim como Josué e outros irmãos, e a gente sabe como funciona o sistema aqui em Pernambuco. O fato que eu contei para você agora, do pastor que não deu glórias, não agradeceu, não honrou ao presidente Mor, foi simplesmente, sumariamente excluído e colocado no jubilamento. Isso significa que foi excluído, acabou, não dirige mais nada, não faz mais nada, fica simplesmente agora recebendo o que ele quer dar, o que ele quer alimentar. Infelizmente é assim. Ele que tem incansavelmente, apesar de todos os processos de prisão, apesar de ameaças, né, ele tem aí incansavelmente lutado para que esse sistema não seja exposto, para que as pessoas percebam o que é que de fato acontece. Josué Augusto, do canal Josué Augusto, o canal que tem o nome dele, leva o nome dele, canal Josué Augusto. Você, Josué, está agora com a palavra, fica à vontade, amigo. Ok, a paz do Senhor, reverendo Rafni, Miguel e a todos os amigos que escutam aí. Olha, é verdade, encaramos esse trabalho como uma missão, né? E uma missão a qual procuramos, doutor Miguel, Rafni e demais companheiros, desempenhá-la com prioridades. Porque, às vezes, as pessoas podem questionar, e algumas pessoas, mas vocês só falam disso, só pensam disso. Claro, é uma missão, é uma prioridade. E, além do mais, a vida espiritual, como todos sabem, né, meu amigo? Olha, ela se sobressai, se sobrepõe à vida material. E de tal forma que quando a gente entrou nessa missão e defende os princípios cristãos, apostólicos, não é? Condenando, denunciando, criticando e até abominando essas práticas nocivas contra a obra de Deus, porque nós passamos e a obra fica. Se formos, evidentemente, fazermos uma comparação, uma análise da vida dos apóstolos, por que não dizer principalmente de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, esses homens atuais, doutor Miguel,
Hafler e os demais que nos escutam, não tem nada, absolutamente nada em comum com a vida daqueles homens no tocante a disseminar e pregar o evangelho. O amigo Hafler, o reverendo Hafler, falou aí, eu faz um tempinho, a respeito, né, da caracterização do livro e dos personagens, e ele comparou aí. E eu percebi quando ele falou da igreja que simbolizava o povo, os porcos, a cúpula, os cavalos, os obreiros que ficam ali, ele falou isso aí agora, e os cães, aqueles que protegem. Mas, amigo Rafa, você também falou uma coisa muito fundamental. Eu não acredito, doutor, de forma nenhuma, olha, Rafa, isso é muito importante, que um homem, uma mulher, um cristão, que tenha sido transformado, regenerado, né, passado pelo novo nascimento em Cristo Jesus, eu não acredito que quando o reino de Deus passa a ter prioridade e ser a essência nessa vida, esse cristão, pseudo-cristão, essa pessoa, deseje o inferno aos seus semelhantes. Não é aos seus inimigos. As pessoas que trilharam ou trilham o caminho juntamente com eles. Eles são ambiciosos, são orgulhosos e têm uma maneira assim egocêntrica. Eu vou para o céu, você vai para o inferno. Meu irmão, o inferno é coisa tão tremenda. Eu costumo dizer, doutor Miguel Rápido, que nem o diabo quer estar lá. Porque quando Jesus expulsou aquela legião de demônios dos porcos, a coisa é tão tenebrosa que eles gritaram, peçam que não nos mande para o abismo. E esses crentes, meu amigo, olha, que andam na igreja, carregando a Bíblia Sagrada. Veja como é sério o momento que a gente vive, carregando a Bíblia Sagrada. Abrem a Bíblia lá, leem. Ouvem as mensagens que muitas vezes são mensagens sem inspiração, sem revelação e sem um conteúdo que possa fazer a pessoa crescer na vida espiritual. Então, essas pessoas, meu amigo, desejam o inferno, desejam câncer, desejam a morte, compreendeu? Quem está lá fazendo o que eles fazem, que é essa obediência cega, vão para o céu. E quem não é, vão para o inferno. Então, eu observo que o primeiro fruto, um dos primeiros frutos que a pessoa demonstra quando recebe a Deus é o amor. E o amor quer dividir aquilo que existe de melhor com a pessoa que ele ama. Então, as pessoas que estão lá, só com isso aí provam, meu amigo, que precisam de uma regeneração. Quando a pessoa se presta a qualquer tipo de serviço, ela tem que fazer valer aquilo que estabelece, que é o fio condutor, principalmente no que se refere à questão moral, à questão ética, ao compromisso da pessoa em passar aquilo. É como um produto. Se eu me proponho a ter uma padaria, é minha obrigação fornecer ao consumidor um pão de qualidade, sem estar contaminado, sem estar sujo, sem estar vencido. Se eu me proponho a ser político, eu tenho que ser um político e que minha conduta ela seja, digamos assim, ela tenha lisura, a minha conduta seja de acordo à lei, de acordo ao padrão de moralidade que o cargo político exige, sabendo que eu tenho a obrigação de trabalhar em prol da sociedade que me elegeu. Se eu sou um pastor, eu tenho que seguir aquilo que de fato está na Bíblia, não é fazer malabarismos com textos bíblicos, não é me locupletar, não é usar o dinheiro dos dízimos e ofertas para enriquecer, não é para manipular, inclusive, eleições, comprar votos de obreiros e de pessoas que votam durante a convenção, quando se trata de convenção, para a presidência. Não é usar o dinheiro para financiar campanhas políticas para depois vir rachadinhas e eu usar, na verdade, o político eleito com o dinheiro da igreja para me servir, inclusive, para os meus benefícios. É isso, gente. Então, pastor, faça aquilo. Primeiro, aquelas pessoas ali, que estão os membros, não pertencem ao pastor. O pastor não é dono daquelas pessoas. Ele não tem nenhum domínio sobre aquelas pessoas.
Porque isso é usurpação. Isso aí é você tomar para si. Isso aí é uma espécie de apropriação de algo que não lhe pertence. Tá? Então, se alguém cai um dinheiro na minha conta e o dinheiro não é meu, e eu uso esse dinheiro como se fosse meu, isso aí é crime, isso aí não pode. Isso aí tem tipicidade, eu não posso fazer isso. Não me pertence. Ora, se a pessoa vai pastorear uma, ela pega aquelas pessoas, os membros, como se dela fosse, e ela manipula essas pessoas, ela usa essas pessoas como massa de manobra, seja para votar no candidato A, no candidato B, usando o dinheiro dessas pessoas. Isso é que mais me... Né? Porque, além de manipular essas pessoas, direcionar os votos dessas membros para um determinado candidato, eles usam dinheiro dessas pessoas, de dízimos e ofertas, para bancar a campanha daquele candidato. Ah, esse aqui representa a igreja, esse aqui vai defender, como se Jesus precisasse que alguém defendesse a igreja dele. Como se ele não tivesse controle sobre a igreja. Esse candidato vai defender a nossa igreja. Esse candidato vai defender. E nós estamos aqui, eu nem tanto, mas o doutor Luiz Miguel, o Josué Augusto, estão de forma incansada. O doutor Luiz Miguel, que tem um canal, o Pode Expressar, depois vou deixar os links dos canais deles aqui na descrição, logo abaixo. O canal Pode Expressar, Josué Augusto, através do canal Josué Augusto, de forma incansável, debaixo de ameaças, de processos e tudo mais, eles estão trazendo. Agora tem gente que, claro, metaforicamente falando, estão, né, como os personagens do livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Né? Presbítero no sertão, no interior, sendo tirado das congregações, aqueles homens de idade do sertão, acreditando na inocência do pastor Ailton, até alguns torceram pela administração dele, foram tirados, morreram de desgosto. E o que é que as pessoas falam com essas mortes? Essas irmãs dirigentes do círculo de oração que tiveram derrame, a irmã Eufrauzina do Ibura, que sofreram. Aonde está a história da Assembleia de Deus, a verdadeira história da administração de Ailton José Alves? Qual o legado que Ailton José Alves vai deixar? Um legado de vergonha, de morte, de crimes, né? Mentindo perante a justiça eleitoral, mentindo na justiça federal, mentindo na justiça estadual, nas delegacias, no Ministério Público, diante de um meritíssimo mentindo, fazendo projeto político e continua fazendo esse projeto político, colocando políticos espíritas, né, de católicos na tribuna da igreja para falar, quando nega muitas vezes um pastor que vem de fora a dar uma saudação na igreja. Quer dizer, absurdos cometidos por essa administração. Então, todos esses erros eu presenciei, vi, né? Desprezo, troca de dirigente de círculo de oração porque não arrecadava dinheiro. Tem coisa pior do que isso, irmãos? Nós somos igreja de arrecadação de dinheiro. Cadê a igreja verdadeira de se pregar o evangelho?